Paz do Senhor, irmãos. Estamos agora fazendo esse estudo das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, finalzinho do capítulo 9, que fala especificamente sobre as 70 semanas, onde Daniel recebe a revelação e explica tudo, né? O próprio texto já faz a explicação. Então, coloquei aqui o capítulo 9 no verso 24. E já faço o destaque, né, como os irmãos já estão acostumados. As palavras já em amarelo destacando. As palavras em azul a gente vai falar um pouquinho, mas não vamos explicar nesse primeiro momento não. E a primeira coisa que nós temos que entender no texto é por que 70 semanas e elas são consideradas como anos. Nós temos ali em amarelo: 70 semanas serão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fins aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, 70 semanas, elas estão relacionadas a anos, que dá 490 anos. Você já deve ter visto ali o livro de Levítico no capítulo 25, você vai ter esse entendimento de que uma semana são 7 anos. E no livro de Levítico, capítulo 25, você vai compreender o porquê que o judeu entendia dessa maneira. E outro texto que eu deixei ali em amarelo é o teu povo e sobre a tua santa cidade. O povo de Daniel é Israel e a sua cidade é Jerusalém. Então, não há como você colocar outra entidade dentro desse texto. O povo é Israel e a cidade é Jerusalém. Então, por quê? Está sendo bem específico a profecia das 70 semanas. Uma coisa muito específica voltada para Israel e para Jerusalém. Então, é um período determinado por Deus, revelado ao profeta Daniel. Então, tendo esse entendimento, nós vamos passando adiante. Nos versos 25 e 26 é que nós temos a informação mais aberta. No verso seguinte, eu vou ler com vocês. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Então, esse texto de Daniel, nos versos 25 e 26, tem momentos em que nós precisamos entender que está bem específico. Restaurar e para edificar Jerusalém. Então, essa é a ordem que está determinada para iniciar as 70 semanas. E você encontra isso em Neemias. Tem muita discussão a respeito de quem deu a ordem, mas no livro de Neemias é que está apontando corretamente, no capítulo 2 de Neemias, que a ordem é para edificar Jerusalém. E é bem detalhado, né, nesse verso, que é com praças, tranqueiras, ou seja, os portões, tudo vai ser reedificado. Não é o templo que vai ser restaurado, é a cidade de Jerusalém. Então é por isso que é em Neemias que se encontra a ordem para fazer a restauração de Jerusalém. Então, a partir do decreto determinado que está escrito em Neemias, e começa a fazer a contagem. E até o ungido, o príncipe. Essas palavras, elas são muito importantes. Por quê? Porque é nesse momento em que você entende aonde termina. É até o ungido, o príncipe. A gente vai entender isso um pouquinho melhor. Por quê? Porque é no momento em que ele é recebido como príncipe. Está escrito em Zacarias no capítulo 9, verso 9, e Lucas 19, 28 a 40. Eu peguei a referência em Lucas. Por quê? Ela começa com o decreto
de Neemias, registrado no livro de Neemias, obviamente, e termina com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele é recebido como príncipe, como o rei dos judeus. Ele é recebido como um príncipe, no jumentinho, como determina a palavra. Então ali termina as 69 semanas, naquele momento. Por que é ali que termina? Porque é onde diz que ele é ungido, ele é o príncipe, ele é recebido como príncipe. Aí você vê o texto: haverá 7 semanas e 62 semanas, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Ou seja, aqui está se falando da restauração da cidade. Então, realmente, quando se restaura a cidade, é em tempos angustiosos, porque todo mundo se lembra de Tobias e Sanbalate reconstruindo a cidade. Foi difícil reconstruir a cidade. E depois de 62 semanas, será cortado o ungido. Olha só, se ele vai ser cortado depois de 62 semanas, ou seja, no final das 69 semanas, não é no momento em que termina as 69 semanas, é depois das 69 semanas. Sei que é um pouquinho confuso, mas dá para se entender no texto. Passa-se 7 semanas, depois 62 semanas. Somando as 62 semanas com as 7 semanas, 69 semanas. E é depois que ele é cortado. Então, ele não é cortado na semana 69. Ele é cortado depois da semana 69. Então, por quê? Porque ele é recebido como príncipe. Então, as 69 semanas terminam quando Jesus entra em Jerusalém. E ele é aclamado como o ungido. Então, a Bíblia se cumpre perfeitamente. Olha, essa referência à palavra cortado, ela é uma referência claríssima a Isaías capítulo 53, verso 8. Eu não vou colocar aqui os textos, porque o vídeo fica muito longo, não faço vídeo muito longo, quem acompanha o canal sabe. Então, essa medida, ela é respeitada na palavra do Senhor certinho, não passa nenhum momento o texto bíblico foge ao que está escrito, em nenhum momento. Então a gente tem ali a palavra cortado, fazendo referência a Isaías 53, verso 8. E nós temos uma outra palavra aqui que é importantíssimo compreender, que é povo, né? Ou seja, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Tudo isso acontece depois das 62 semanas. Ou seja, 7 semanas, 62 semanas, e o Messias é cortado, ele é morto. E a cidade é destruída. Então isso acontece, o Messias é morto uma semana depois, e no ano 70, Jerusalém é destruída. Então, por quem? Pelo povo do príncipe que haveria de vir. E essa palavra povo, ela é entendida de uma certa maneira sem a sua amplitude do que significa a tradução da palavra. Então, é povo, nação, povo. Só que são pessoas, membros de um povo. Ou seja, compatriotas, patrícios. E aqui que está a grande questão. As pessoas, elas são parentes, familiares, ou seja, são descendentes. Nesse sentido, a palavra povo aqui é como se fosse um povo descendente, ou seja, pode servir como, neste caso, o povo do príncipe que há de vir, ou seja, esse povo que destruiu a cidade de Jerusalém e o santuário é o mesmo povo do príncipe que haveria de vir, ou seja, o príncipe que haveria de vir é descendente desse povo. E essa que é a grande questão, porque as tropas romanas que destruíram a cidade de Jerusalém e o templo eram tropas que elas não eram romanas de nascimento, eram tropas árabes que estavam alistadas no exército romano. Então essa é a grande questão. O povo, ou seja,
o exército romano, as legiões romanas que destruíram a cidade e o templo, elas não eram legiões romanas vindas da Itália. Esse que é a grande questão, porque a característica romana, a partir de um certo período, se não me engano, em torno de 10 a 15 ou a 20 depois de Cristo, os romanos recrutavam soldados daquelas cidades, daquelas regiões, para fazer parte das legiões. Então, não se tinha soldados romanos italianos, propriamente nascidos na Itália, naquela região. As legiões romanas que estavam ali eram legiões egípcias, sírias e árabes. Então, era esse povo que destruiu a cidade de Jerusalém e o templo. Então, essa tradução dessa palavra é que tem levantado muita questão em relação a de qual é a origem desse príncipe que há de vir. Então, isso nós temos que ficar atento, porque a tradução ela é muito forte em termos de descendente, em termos de etnia. A melhor palavra para traduzir aqui seria uma etnia, né? A etnia do príncipe que há de vir, né? O povo seria essa palavra de etnia. Então, o que acontece, né? Eu coloquei aqui de uma forma bem lúdica para que você compreenda. 7 semanas a cidade seria reconstruída. Então se passam 49 anos. E aí 62 semanas, 434 anos. O Messias, ele é ungido, ele entra em Jerusalém como príncipe. Uma semana depois, ele é morto, ele é crucificado. Jesus é crucificado uma semana depois dele ter entrado em Jerusalém. Então, se passa 69 semanas. No momento em que começa as primeiras 7 semanas, começa em Neemias e termina na construção da cidade. Todo aquele processo com Tobias e Sambalate, que nós lemos no livro de Neemias. Logo em seguida, já começa as 62 semanas. E ela termina no exato momento em que Jesus entra em Jerusalém. Então, o Messias, ele é morto depois das 62 semanas, exatamente como a Bíblia fala. É cravada essa profecia, cravada. E depois que o Messias morre, também o templo e a cidade é destruída. E o que acontece com a última semana, os últimos 7 anos? Esses últimos 7 anos, eles entram depois da era da igreja. Ele ainda não aconteceu esses últimos 7 anos. Por quê? Porque precisa de um outro cumprimento da palavra de Deus revelada a Daniel, que é o verso 27. Ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Vamos falar sobre essa destruição determinada que será derramada sobre o assolador, logo mais. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a falar. E Jesus menciona isso em Mateus 24, versículo 15, sobre a abominação da desolação. É sobre isso que Jesus está falando. Então, se você já compreende o texto, no tempo de Jesus, ele já fala que a última semana ainda não aconteceu. A última semana de Daniel ainda não aconteceu. O próprio Jesus já tinha falado sobre isso, ou seja, quando Daniel profetizou as 70 semanas, Jesus sabia que a última semana, ou seja, os últimos 7 anos, não tinham acontecido ainda. Porque, obviamente, ele estava fechando a semana de 62, né? Completando ali a primeira parte das 7 semanas já tinham terminado, e ele fechava 69 semanas, a parte em que o Messias seria morto logo após ele ser ungido. Então, o próprio Jesus ele já faz a menção.
E essa última semana está descrita em detalhes no livro de Apocalipse. Então fica nessa imagem aqui para você entender. 49 anos, 7 semanas, 434 anos, 62 semanas. Entra a era da igreja, 2000 anos. Já se passaram 2000 anos aproximadamente. E a era da igreja. E essa última semana, esses 7 anos, que é representado pelo verso 27 do capítulo 9 de Daniel, é o Apocalipse detalhado, ou seja, o Apocalipse mostra em detalhes os últimos 7 anos da profecia de Daniel. Então vamos avançar para que a gente consiga fazer um paralelo a respeito desses últimos 7 anos. Então a gente já consegue enxergar algumas referências. Ele fará um pacto firme. Olha o que Daniel ele já enxerga. O paralelo com o Apocalipse. Ele fará um pacto firme. Ele enxerga que o anticristo, né, o príncipe que haveria de vir, fará um pacto firme. O que ele vê? Ele vê o cavalo branco com um arco, que é o Apocalipse capítulo 6. Olhei e eis um cavalo branco. Tinha um arco. Você vê que o texto bíblico não aponta para uma flecha. Por quê? Porque o arco é o que dá poder. Então o arco sem a flecha tem um significado que não é um poder militar, mas é a autoridade. Então o que Daniel vê é o cavalo branco de Apocalipse. Ele vê aí o cavaleiro branco. Até a destruição determinada. Que destruição determinada é essa que Daniel está falando? Vamos ver o paralelo? Apocalipse capítulo 16. E ouvi, vinda do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então como é que tem essa ligação? Olha ali, derramada e derramai. Estão vendo a ligação? Como é que Daniel entende que algo vai ser derramado sobre o assolador? E o que vai ser derramado sobre o assolador? As 7 taças. Daniel enxerga o cavaleiro branco e enxerga as 7 taças. E ele fala claramente, ele firmará um pacto com muitos por uma semana, 7 anos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, ele entende que 3 anos e meio será um pacto, e a partir da metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E o que acontece quando ele começa os 7 anos? Ele faz um pacto, ele vê o cavaleiro branco. E quando na metade da semana faz cessar o sacrifício, o que ele vê que é derramado? As 7 taças. Então esse é o paralelo que Daniel enxerga em Apocalipse. Vamos fazer uma analogia aqui. O que Daniel enxerga de fato? Ele enxerga o primeiro selo de Apocalipse sendo aberto. Ele já vê o cavaleiro branco e logo em seguida, quando ele fala que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, ele enxerga as 7 taças e ele enxerga o assolador, ou seja, o cavaleiro branco mostra quem ele realmente é, ou seja, a besta de Apocalipse. Então esse é o paralelo da última semana de Daniel, dos 7 anos, que está escrito detalhadamente em Apocalipse. Daniel enxerga o início dos 3 anos e meio e o início, o início dos 7 anos e o início da segunda metade, os 3 anos e meio da profecia. Ele enxerga claramente o Apocalipse e nesse contexto Daniel não consegue colocar nada que não seja Israel e Jerusalém dentro dessa profecia. A gente consegue entender que não tem igreja nas 70 semanas de Daniel, não tem igreja nas 7 semanas iniciais, nas 62 semanas, e não terá igreja nos 7 últimos anos da profecia. Então esse é o texto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica bem claro, bem transparente aquilo que Daniel viu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e fica na paz do Senhor. Paz para todos.